Então hoje é a nossa quarta aula, né? Capítulo 3. A primeira aula foi introdução. Agora estamos no capítulo 3, no comecinho ainda do livro. Estamos analisando ainda algumas palavras nas escrituras, na sua interpretação segundo o Rambam. Hoje, capítulo 3, sobre as palavras Tavnit e Temuná. Hoje, provavelmente, vai dar para falar de dois capítulos, porque o capítulo 3 ele é bem curto. Então dá para falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. Ambos se tratam de palavras no hebraico e suas reais intenções, segundo o sentido do texto que o Rambam interpreta. Então vamos lá, começando a leitura. Costuma-se pensar que Temuná e Tavnit, que são essas duas palavras que nós estamos analisando aqui, do Rambam, que eles possuem o mesmo significado no idioma hebraico. Mas não é assim. O Tavnit é um termo derivado de construir, e significa a construção de uma coisa de sua estrutura, como se lê na figura Tavnit do tabernáculo e na figura Tavnit de seus utensílios. Êxodo 25, 9. Conforme sua figura Tavnit, que lhe foi mostrada no monte. Êxodo 25, 14. A figura Tavnit de algum pássaro. Deuteronômio 4, 17. A figura Tavnit de uma mão. Enfim, tem mais algumas situações aqui que ele traz. Em Ezequiel, a figura de uma mão, a figura de um porte. Todos esses versículos tratam de figuras visíveis. Daí que o idioma hebraico jamais emprega essa expressão nas descrições relacionadas a Deus. Porque, como nós sabemos, Deus não tem uma forma, não tem uma aparência, ele é incorpóreo. Então a gente vê que a análise do Rambam ela é tão profunda que as palavras que se referem a, como por exemplo Tavnit, que se referem à figura literal, que são usadas em outros versículos, como relacionados a tabernáculos e outras estruturas, não são usadas em relação a Deus, para não ter uma má interpretação de que Hashem, o Eterno, tem alguma figura. Já a Temuná é um termo anfibológico que possui três sentidos diferentes em relação à forma do objeto percebida pelos sentidos fora da mente, ou seja, sua figura e seu contorno, como Enki. Fizeres uma imagem esculpida na figura, Temuná, de alguma coisa, Deuteronômio 4, 25. Porque não viste nenhuma figura, Temuná, Deuteronômio 4, 15. Segunda situação, em relação à figura do objeto que se encontra na imaginação depois de ter desaparecido dos sentidos, como os pensamentos das visões da noite cessaram. Mas eu não reconheci a sua aparência, mas eu não reconheci em sua aparência uma figura Temuná diante dos meus olhos. Livro de Jó 4, 13 ao 16. Ou seja, uma imaginação diante dos olhos durante o sono. Terceira situação, em relação à ideia verdadeira de algo percebido pela inteligência. Em relação a este terceiro significado, foi utilizado o termo Temuná ao falar de Deus. Ele contemplará a figura do Eterno, a Temuná do Eterno. Números 12, 8. Cujo significado e explicação ele compreenderá a verdade de Deus. Então aqui tem um conceito muito importante. Esse termo em hebraico, a Temuná, ele é se referido como se tem uma compreensão do Eterno, uma compreensão de Deus. Então, na linguagem se traz como uma figura, mas ela é diferente da Tavnit, que se refere exclusivamente
ao termo de figuras, seja de construção, seja de qualquer outra coisa, física. Mas quando nós falamos sobre compreender o Eterno, ver a figura do Eterno, contemplar a figura do Eterno, nas Escrituras se referem a conhecer o Eterno. Isso acontece em várias situações durante a história da Torá, a história dos profetas. Então, trazemos o conceito de que não conhecemos, isso já é uma ideia no judaísmo muito bem construída, né? Não conhecemos a essência do Criador, porque a essência do Criador é tudo aquilo que é o contrário de nós. O Criador, ele não tem limitação, logo não é possível conhecê-lo em sua totalidade, não é possível conhecê-lo a sua essência. Só conhecemos o Criador através dos seus atos, dos atos divinos, na relação entre o Criador e a criação. Essa é a única forma como nós conhecemos o Criador. É como na Kabbalah que a gente fala que a forma do Criador ela é totalmente doação, a nossa forma é completamente recepção. Agora, conhecer, quando um profeta conhece a figura do Criador, como quando ele olha, entre aspas, para o Criador, ou ele vê as costas do Criador, enfim, todos esses termos se refere a um tipo de conhecimento que adentra ao profeta e ele tem uma percepção aguçada sobre a divindade. É como um caminho que antes era turvo, antes você tinha vários bloqueios, era uma luz opaca e de repente se tem uma claridade aí. Então você tem um vislumbre da luz do Criador, você tem um deslumbre das qualidades do Criador. Esse vislumbre é o que o profeta sente, nesse caso, como uma figura. É um conhecimento dentro da mente, no intelecto do profeta, que o faz sentir junto, mais próximo com o Eterno. Então não chega a ser, nesse caso, uma profecia, não chega a ser uma visão ou profecia, mas chega a ser uma contemplação do Criador, uma inspiração, um certo conhecimento do Criador. A gente vai ver mais pra frente que a profecia e a visão, elas são uma ligação extremamente forte entre a pessoa, que é o receptor, e o Criador. Essa recepção é tão forte, essa ligação é tão forte, que o Criador ele se mostra para a criatura de uma forma muito revelada. Porém, a criatura, ela é um recipiente, ela é um clay, ela é limitada. Então essa revelação para a criatura também é limitada. Então, de acordo com a revelação do profeta, pode ser que em muitas ocasiões ele veja uma história aconteça com ele, ele veja um anjo, ele veja alguma figura metafórica que aparece ou que precisa de outra explicação por cima daquela revelação. Por exemplo, tem casos em que o profeta ele recebe a profecia ou a visão, mas ele não entende logo que ele recebe. Então, dentro da própria visão, há uma figura de um anjo que explica para ele aquela visão, que explica aquela interação entre ele, como recipiente, e o que ele recebe do Criador. Então, se precisa ainda de uma interpretação sobre essa figura, sobre essa visão que ele recebe, de tão obscura e metafórica, de tão, assim, vamos dizer, de uma forma nublada que aparece para ele. Porque a luz do Criador, ela é uma coisa muito sublime, está muito além do que nós conseguimos imaginar
com a nossa imaginação, com o nosso intelecto, tudo aquilo que a gente consegue tentar discernir sobre alguma coisa. Então, por essa incapacidade, por essa limitação, é que até no caso dos profetas, que são pessoas tão elevadas, há essas diferenças. Então, tem profetas que veem como se fosse uma imagem de longe do Criador, uma figura de longe do Criador. Mas isso é só uma linguagem para a gente entender que eles não recebem a mensagem inteiramente revelada, mas resquícios. Como, por exemplo, estando numa noite escura e pequenos relâmpagos assim aparecem de vez em quando na noite. São pequenas revelações. O Uramba interpreta isso como uma ligação entre o intelecto ativo, que é o Criador, é a emanação do Criador, e a criatura, que é um receptor limitado. O intelecto da criatura, a forma como a criatura recebe é limitada. Então, se traz resquícios da mensagem, como pequenos relâmpagos, pequenas claridades. E com isso vai se formando uma mensagem. Então tem casos que o Criador ele não se revela totalmente de uma vez, devido à diferença de forma em que há entre o Criador, a elevação do Criador e a criatura. E isso depende muito de profeta também. Tem profetas que tinham uma visão menos enigmática, vamos dizer assim, mais direta, mais clara. E houveram profetas que recebiam mensagens mais enigmáticas, mais obscuras. E às vezes como pequenos flashes também que aparecem na mente do profeta. Então como pequenas, a gente pode dizer até intuições, como pequenas claridades que aparecem de vez em quando no interior dos profetas, que os direcionam a tomar uma atitude, uma decisão relacionada àquilo que eles estavam passando na época. Seja levar uma mensagem para o povo, seja anunciar uma catástrofe, enfim, qualquer tipo de mensagem que o povo precisava receber. Então o profeta ele era como uma antena, vamos dizer assim, uma antena que recebe sinais do Criador. Mas por que ele recebe esses sinais? Por que todo mundo não consegue receber essas coisas? É como tem uma passagem na Torá, né? Quem dera todo o meu povo fosse de profetas. Mas isso não acontecia. Era poucas pessoas que tinham realmente essas revelações. Até livros que não entram no livro dos profetas, mas que estão no livro dos escritos, por exemplo, há uma diferença do conteúdo que eles recebem para o conteúdo do que os profetas recebem. Como, por exemplo, Salomão, como, por exemplo, Davi, que podem ser considerados profetas de uma certa forma, só que não profetas como Isaías e Ezequiel, mas porque o Rambam interpreta que o que eles recebem, de uma certa forma, é diferente do que um profeta como Ezequiel recebe. As coisas que esses homens, que às vezes são considerados profetas, recebem são como flashes, são como pequenas claridades, intuições que aparecem e desaparecem. Isso que influenciou os Terlim, os provérbios, enfim, esses flashes, essas revelações que inspiraram esses livros dos escritos. É por isso que os sábios separaram o livro dos escritos do livro dos profetas, apesar do livro dos escritos conterem profecias. Então o Rambam ele vai fazer uma separação também, né, durante a sua explicação sobre esses conceitos. Então a gente viu nesse capítulo que a figura, quando é usada em relação ao Criador, não se refere
a figura como a figura de alguma construção, alguma coisa física, mas uma certa percepção do Criador. Então, foi bem claro esse capítulo 3, e a gente já vai para o capítulo 4. O capítulo 3 ele trata realmente dessa diferença entre Tavnit e Tenumá, e o capítulo 4 ele vai falar sobre os verbos Ha'ah, Ribit e Hazar. Ficou alguma dúvida sobre o capítulo 3? Queria que você dissesse, traduzisse Tavnit e Temuná. Tavnit e Tenumá no capítulo 3, né? É traduzido como figura. porque eu já vi alguma coisa, essa palavra Temuná, mas assim, que eu não me lembro bem. Mas é alguma coisa que diz respeito à fé, a Emuná. Não, Emuná é fé, a Tenumá é figura em hebraico. E tem uma diferença, apesar dessas duas palavras serem traduzidas como figura, há uma diferença. Tavnit nunca é relacionado com o Criador, é relacionado com outras coisas. Que é figura física, né? Figura física, isso. Tevuná já é uma figura de linguagem. Já é uma questão conceitual. Uma questão conceitual. Então você tem essa diferença. O Rambam ele faz essa distinção, ele faz questão de explicar isso para não haver má interpretações sobre o termo figura. E quando a gente lê a tradução, a gente não vê diferença nessas palavras. Não vê que são duas palavras diferentes. Isso aí. Então sempre que vai estar escrito na tradução, vai estar escrito figura. Sim. Agora no hebraico, dependendo do texto ali, vai estar ou o Tavnit ou a Tenumá. Porque até no nosso idioma, figura também tem dois significados, né? Pode se relacionar a um aspecto, a uma figura física, né? Ou também a um conceito. Por exemplo, uma figura de linguagem. Isso tem uma configuração, uma prefiguração. Sim. Moshe é uma figura de Mashiach. Então, ou seja, então não se fala de um elemento físico ali, né? Só que no português a gente usa uma palavra só para essas duas coisas. Essas duas coisas. Ou seja, é um termo filológico, ele tem vários significados. No hebraico há duas palavras para se relacionar a esse sentido de figura. Sobre os verbos Ha'ah, Ribit e Hazar. Sabe que os verbos Ha'ah, Ribit e Hazar? Primeiro, Ha'ah, ver, Ribit, olhar, Hazar, enxergar. Repete, por favor. Ha'ah, ver, Ribit, olhar, Hazar, enxergar. São aplicados bem diferente, né? à visão do olho. Saiba que os verbos Ha'ah, Ribit e Hazar são aplicados à visão do olho, e os três foram empregados metaforicamente à percepção da inteligência. A respeito dos verbos Ha'ah, ver, isso é conhecido por todos como e viu, e eis um poço no campo. Gênesis 29, 2. Esta é a visão do olho. Já em meu coração, Ha'ah, meu coração viu, Ha'ah, muita sabedoria e conhecimento. Eclesiastes 1:16. Esta se refere à percepção intelectual. Toda vez que o verbo Ha'ah é aplicado em relação a Deus, o significado é o desta metáfora, como nas seguintes passagens. E vi o Eterno, e fez-se ver o Eterno a ele. Gênesis 18:1. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:10. Fez-me ver a tua glória. Êxodo 33:18. E viram o Deus de Israel. 24:10. Todos eles tratam de uma percepção intelectual e nunca de uma visão ocular, pois os olhos percebem apenas o que há corpo e o que está em alguma direção. Igualmente, alguns incidentes do corpo
ou seja, as dores do corpo, sua forma geométrica, etc. E assim também, Deus não percebe por meio de um instrumento, como será explicado. Então, olha só como isso daqui já tira o conceito de algum tipo de imagem, Aparição. de aparição de Deus. Quando fala-se na Torá que o povo viu o Eterno. Então, assim, Viu ou não viu? o povo não viu o Eterno conforme nós vemos algo que tem uma dimensão ou uma direção, enfim, tudo que você possa perceber com os olhos. Mas o sentido que o povo viu foi que o povo percebeu o Criador. O povo entrou em uma certa similaridade com o Criador. O povo, ele sentiu dentro de si a revelação como um momento profético, como aquele exemplo que a gente trouxe antes, como se tivesse uma noite escura e houvesse uma claridade. Então o povo tem uma percepção aguçada do Criador. E aquilo foi algo momentâneo, foi algo que o pessoal teve, só que vamos dizer assim, na linguagem da Torá, a glória do Eterno se manifesta de uma forma tão grandiosa que o povo temeu, o povo não estava acostumado a ter essa percepção. Então o povo ficou com medo, e preferiu que a revelação do Criador fosse feita através de Moisés, através de um profeta, que possa ser um meio, um canal, que recebe do Criador e possa revelar ao povo. Mas naquele momento o povo teve uma revelação direta com o Criador. Até sobre o texto que Moisés vê Deus, só as costas de Deus, até os sábios comentam que por que Moisés viu as costas? E o mesmo texto fala que ele falava cara a cara com Deus. Mas quando ele viu Deus pelas costas. Aí os sábios comentam que o homem ele só consegue perceber o Criador depois que ele passa. Quando você está no meio da situação, você não percebe. Mas aí depois você olha para trás, aí você fala, poxa, isso foi Deus. Sim. Só Deus pode fazer isso. Quem fez isso foi Deus. Ou seja, você sempre só percebe o Criador depois que ele passa pela situação, mas nunca durante. É verdade. Porque aí se tem uma certa reflexão. Você reflete sobre aquela situação, você vê os atos do Criador. É que nós temos uma visão muito limitada, mas se nós conseguíssemos enxergar de uma forma completa, nós veríamos que a todo tempo o Criador está agindo. Só que nós não vemos. Só que por causa dessa limitação da nossa própria natureza, da nossa própria configuração, nós só conseguimos enxergar o rastro que se passou. Ou seja, as ações que o Criador fez e que deram aquele resultado, nós vemos posteriormente. Nós não conseguimos enxergar o Criador em ato, ou seja, o Criador agindo todo o tempo. Nós vemos o rastro, ou como vemos a passagem do Criador, ou seja, vemos as costas do Criador. Vemos quando ele já agiu sobre aquilo e os efeitos que aquilo traz. Ou seja, a nossa percepção ela é limitada. Se nós tivéssemos uma compreensão realmente do Criador completa, poderíamos dizer que até teria um efeito negativo. Porque se nós víssemos o Criador de uma forma completa, de uma forma... Durante uma situação ruim. Numa presença constante, abandonaríamos completamente a ação, abandonaríamos o querer agir, o buscar, porque seria tudo dado, seria tudo revelado. E se a gente visse o Criador também num momento de dificuldade, num momento difícil, a gente ia interpretar que o Criador está sendo perverso. Ia querer também abandonar. Ou seja, Deus está me punindo. Tudo isso que está acontecendo, porque geralmente é o que acontece.
Entendeu? A gente percebe Deus quando está sendo castigado ou quando está sendo abençoado. Ou seja, nunca durante o ato, mas no resultado. Exatamente. E nunca haveria uma prece sincera. Porque como a gente já estudou na Kabbalah, a prece sincera, ela vem quando a pessoa se acha numa situação contra a parede, uma situação muito difícil. Então ela consegue usar ela tenta usar todo o seu ser, toda a sua força para o Criador, como uma situação de vida e morte. Se nós víssemos que aquilo é tudo Criador e não faz sentido a gente fazer um esforço, a gente gritar, a gente querer sair daquilo, como que a gente poderia usar realmente da nossa mais profunda sinceridade para com o Criador, pedido de ajuda? Não faria sentido. Então é por isso que o Criador ele é dessa forma, ele é oculto. Por isso que o Criador ele nunca se revela completamente. Por um lado, pela incapacidade da nossa forma, pela nossa limitação, e ele é ilimitado, ou seja, não tem uma possibilidade de um recipiente limitado ser preenchido por aquilo que é completamente ilimitado, sem fronteiras, sem qualquer conceito. Não tem como. E por outro lado, para não comermos o pão da vergonha, para que haja ação do mundo, para que haja um movimento da criatura. É nesses dois sentidos que o Criador ele se oculta na sua criação. Para dar o espaço para a criatura agir, para dar o espaço para a criatura ser, para ela poder ser, para ela ter possibilidade. Continuando o texto, agora sobre o verbo ribit. Ele é empregado no sentido de avistar algo com os olhos, como é: não olhes para trás de ti. Gênesis 19, 17. E olhou sua mulher para trás dele. Gênesis 19, 26. E olhou para a terra. Isaías 5, 30. Ele é empregado no sentido metafórico de que a mente aborda algo e começa a refletir sobre isso até compreendê-lo. Assim foi dito: não viu iniquidade em Jacó, pois a iniquidade não é vista pelos olhos. E assim também. E olharam atrás de Moshe, atrás de Moisés. E os sábios interpretaram que os israelitas espiavam seus atos e palavras e as examinavam. É nesse sentido que lemos as palavras: olha para os céus. Gênesis 15, 5. Pois isso se passou numa visão profética. Shalom. Aqui, né, nesse final, pois isso se passou numa visão profética, a gente viu na introdução, né, que a interpretação do Rambam é que momentos inteiros dentro de uma narrativa da Torá, do Tanar, se passam dentro de uma visão ou dentro de um sonho. Então, muitas coisas que a gente acha que se passou com o profeta, a situação que ele passou, foi realmente uma situação no mundo físico, real. Mas o Rambam diz que em certas partes que as escrituras elas trazem elas descrevem a situação física como uma visão de algo que aconteceu inteiramente dentro da visão do profeta, ou seja, nas imagens, nas situações, nos sentimentos que ele sentiu enquanto ele estava naquele estado. Então, são situações inteiras dentro desse processo. Aquele buraco. É sempre de acordo com esta metáfora que o termo rabatá, olhar, é empregado a respeito de Deus, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 6. E a figura do Eterno contemplará. Números 12, 8.
e observar a iniquidade não poderás. Abacuque 1:13. Assim também, razar aplica-se à visão ocular. E vejam, ou enxerguem, Betarraz, sobre Sião, os nossos olhos. Miqueias 4:11. E ele foi empregado metaforicamente para a percepção do coração, que viu razar sobre Judá e Jerusalém. A palavra do Eterno veio até Abrão em uma visão, Masaré, Gênesis 15:1. E de acordo com esta metáfora, foi dito: e viram a Deus. Aí no final o Rambam fala: entendas isto. Toda vez que ele fala, ele bota entendas isto, ou entendas muito bem isto, no final, é porque ele quer que a pessoa ela reflita muito bem sobre esse conceito, porque é um dos conceitos centrais na obra, é um dos conceitos fundamentais. Por que ele fala entendas bem isto? Porque aqui ele se refere à questão de entre o povo e Deus. Como pode ser que viram a Deus? Como pode ser que olharam para o Eterno e temeram? Então é muito bom, ele recomenda que haja um trabalho de reflexão, utilizando a sua mente para se aprofundar nessas questões, para eliminar qualquer resquício, qualquer ideia de uma possível idolatria, de uma possível má interpretação da Torá. Ou seja, poder usar a Torá para justificar coisas que aconteceram posteriormente, como utilizar trechos da Torá para dar base para o Novo Testamento, por exemplo. Pegar textos isolados e dar um sentido messiânico, conforme o cristianismo, por exemplo. Então, estudando as escrituras dessa forma, se torna impossível usar algum argumento que sustente o cristianismo, por exemplo, ou o Islã, qualquer grande religião que use as escrituras hebraicas como base para suas interpretações. A interpretação correta do texto em hebraico, ela anula completamente. É por isso que o povo judeu, ele preserva o sentido original do texto, segundo a tradição, e não se deixa, não passa nem pela cabeça, dentro da tradição do povo de Israel, usar um versículo que possa dar crédito ao Novo Testamento. É como se fossem coisas completamente opostas, completamente distintas, coisas completamente diferentes. Não há ligação, não há possibilidade de haver uma Bíblia que tem as escrituras hebraicas e as escrituras gregas, tudo junto. É uma tradição completamente diferente. Então, com isso, a gente consegue ir implantando essa ideia cada vez mais forte dentro dos nossos estudos, interiorizando a gente de que não há possibilidade alguma de que um profeta do século VIII, como Isaías, século VIII, antes da Era Comum, Isaías, Jeremias, tenha alguma menção sobre Jesus, ou alguma menção um Deus humano, né? Sobre alguma idolatria, algo para ser adorado. Os próprios profetas rejeitavam completamente isso na sua época, que era muito forte. Imagina para o futuro. Então não tem sentido algum. Alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Estava pesquisando. Peraí. Vou botar a cabeça de novo. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Eduardo, assim, às vezes a gente não para muito pensar, porque geralmente quando a gente vê esses períodos proféticos, geralmente esses espíritos são de períodos em que Israel está em exílio.
Ou seja, se você para você ver, eles estão dentro de uma terra estranha, o Criador está se comunicando com eles, ou seja, dizendo para eles, olha, fujam da idolatria. Então, como é que ele vai ter uma visão de algo, né, que vai se tornar idolatria no futuro, quando de fato a mensagem dizer, olha, só existe um Deus, só há amor eterno. Esses deuses que nós estamos aqui nessa terra são falsos. Só existe o nosso Deus. E quando você para pensar nisso, já meio que te afasta um pouco desses conceitos que o cristianismo tenta inculcar, né, na cabeça das pessoas. Exatamente. Isaías, Jeremias, eles tinham essa. Quando eles profetizavam, eles não profetizavam com a intenção de que haveria um Deus homem futuramente. Não passava na ideia aqui. Ele estava profetizando algo que ia acontecer ao povo, como aconteceu. Né? Esse é o próprio sentido de existir um profeta. O profeta ele existe para alertar o povo que está no exílio sobre algum grande perigo, trazer uma mensagem para o povo. E é basicamente isso, por isso que acabaram-se os profetas. Porque na época que existiam os ídolos, que estavam muito próximos do povo, que o povo morava em uma terra estranha e passou por vários exílios, na mentalidade do povo de Israel, apesar de ser uma mentalidade monoteísta, a chance do povo cair na idolatria era muito grande. Não é à toa que em várias ocasiões no Taná aconteceu. No começo mesmo, na saída, o povo lá... Se a gente fazer uma análise, era uma coisa que estava muito perto, muito próxima. É por isso que era tão necessário os profetas estarem ali. Existirem. Era tão necessário os profetas estarem admoestando o povo a todo tempo. Porque aquilo fazia parte do contexto de todo aquele povo. Quando a idolatria ela começou a ficar mais fraca, não a idolatria da forma como a gente conhece hoje, como a gente conhece após o cristianismo, mas uma idolatria no seu sentido mais antigo, aquela coisa que a sociedade dependia completamente, não existia uma separação entre a sociedade e aquilo. Era uma coisa que, após o cristianismo, ela toma uma roupagem idólatra, continua sendo idólatra, mas o povo de Israel, ele está sob o risco de influência do cristianismo, mas ele não está mais em risco de influência desses povos, cananitas, filisteus, enfim. Então, por isso que a era, e como também vários outros fatores, como o templo sagrado, enfim, são vários motivos, os profetas eles já deixaram o seu legado, porque a grande assembleia já eternizou o que eles passaram, já escreveu para todo o povo. Então aquilo passou a ser um conselho para todas as gerações. Então não havia mais uma necessidade de existir, continuar existindo profetas. Há interpretações rabínicas que dizem também que após a destruição do templo, o espírito de profecia se elevou, ou que as gerações decaíram. São várias interpretações que tentam dar uma resposta ao porquê cessaram os profetas. E dependendo da escola judaica, vai ir para um lado mais nesse lado aqui, que a gente explicou agora, ou mais para o lado de que o espírito de profecia que se elevou vai para um lado mais, vamos dizer assim, espiritual. Não no sentido que o outro não é espiritual, mas no sentido mais místico. Mais místico, exatamente. E outro vai para um lado de que isso se cessou porque não havia mais a necessidade por causa do contexto cultural, a mudança dos costumes, enfim, e que os profetas já foram
eternizados nas Sagradas Escrituras. Eu lembrei que eu ia perguntar. Pode perguntar. Quem escreveu o Novo Testamento dele? Novo Testamento? Não, deixa eu achar. Bom, foram diversas pessoas que não necessariamente são os apóstolos. Elas trazem o nome dos apóstolos, mas não se tem uma prova de que aquelas cartas existiam na época que eles viveram. Sim. Mas elas só entraram em cena alguns séculos depois, posteriormente. 50 anos mais ou menos. Com né? vários fragmentos de texto que foram encontrados em diversas partes e juntados. Então, provavelmente foram os bispos da igreja primitiva ou aquele período chamado de Helênico. Primeiro concílio, mais ou menos. antes ali do concílio era Conselho de Nicéia? era uma coisa assim, patrística, essa época aí, que é muito da época primitiva. Então essas Os pequenas primeiros bispos, eles tinham essas pequenas células assim das primeiras igrejas, né, que foram construindo realmente esses escritos e se tornou o Novo Testamento. Mas não tem uma única origem dos apóstolos, uma origem mais só atribuições. Né? uma origem que seria mais vamos dizer assim, mais segura. Ainda tem a tal da fonte Q, né? Que é uma fonte que deu origem aos 3 evangelhos sinóticos. Você vê que são 3 evangelistas que contam praticamente a mesma história, os mesmos detalhes, só que uns acréscimos diferentes. São 3 evangelhos iguais, né? O Marcos, Mateus, só o de João, que é um pouco mais destacado, que é posterior. Então você vê que um copiou do outro. E o de João, ele é o pior de todos. Porque ele já parte mais fundo da idolatria. Sim, porque ele parte da questão de logos, né? Que é um conceito grego da época que aí desenvolve o evangelatria. Ele diz assim, aqui está a idolatria. Mas esses apóstolos eram judeus? Os apóstolos, assim, origem judaica e helênica, eram muito influenciados pelo helenismo. Mas, assim, houveram, como a tradição diz, que o cristianismo ele surge da sua forma primitiva de uma seita judaica. Só que helenizada, com influências gregas, romanas. Enfim, naquele tempo era um tempo de era um tempo muito conturbado. Era um tempo onde surgiram vários tipos de seitas. Os essênios, tinham Os zelotes também. os zelotas, tinham os perushim, que é traduzido como fariseus, que eram os que guardavam a Torá oral. Então, tinham várias seitas. Foi um período muito conturbado da história humana. E não é à toa que surgiu o cristianismo nisso tudo. Então, tem alguma dúvida sobre os 2 capítulos que a gente lê hoje? Não, tem tranquilo. Bem esclarecedor, na verdade. Chovendo até na Isso aí tem que relatar no administrador, hein? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, para resumir, nenhuma palavra que se refere a alguma forma, figura ou semelhança, nada disso se refere a Deus como as primeiras palavras os primeiros pensamentos podem nos levar a achar, mas são conceitos de entendimento, de uma capacidade humana sobre aquilo. Então, com isso já elimina qualquer tipo de antropomorfismo em relação ao Criador. Toda questão antropomórfica ligada ao Criador é no sentido de explicar, é um sentido alegórico, é um sentido de explicar conceitos, de trazer um ensinamento. Não tem sentido algum de equiparar o Criador com o homem, ou fazer do Criador carne e osso.
ou fazer do Criador um cara que vem se sacrificar pela humanidade. Rebaixar o Criador a algo. Isso é um pecado terrível, né? Rebaixar o Criador a carne e osso. Enfim, toda essa ideia é completamente cortada com o real sentido do texto. Então isso é que os primeiros capítulos desse livro querem realmente trazer, é reforçar qualquer dúvida que possa haver entre essas interpretações sobre as próprias escrituras. E na próxima aula nós vamos para o capítulo 5, que é o título sobre o estudo das ciências divinas, metafísica. Então, a gente vai começar a dar os primeiros passos na interpretação do Rambam sobre a metafísica. Sobre? Metafísica, sobre a ciência divina. Excelente. Na introdução a gente falou um pouco sobre metafísica, mas não entrou tanto, porque só foi uma pincelada. E a gente vai entrar aqui nas questões da metafísica, que é a mesma coisa, no sentido que ele dá aqui, do que a Kabbalah. Ele só não utilizava a palavra Kabbalah dado ao contexto e à época dele. Mas ciências divinas é o que a gente conhece como Fala com o É que administrador. ele vai bater muito nesses cabalistas modernos aí agora. Manda foto para o administrador. É o terror da Kabbalah. Bater foto. Isso a gente começa a ver um pouco mais, a gente começa a entender de fato, a vez que o Baal, a Sulano fala sobre a questão da linguagem dos ramos. A Torá, você começa a perceber mesmo, é toda uma linguagem de ramos que usam as palavras terrenas para expressar conceitos divinos. A linguagem dos ramos ela é utilizada em toda a escritura hebraica. Na Torá, nos profetas. Sem linguagem do Ramos não tem Kabbalah. Exatamente. Então essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Lemos 2 capítulos hoje, muito curtos, mas que ensinaram conceitos muito importantes para a gente. E o próximo capítulo sobre a metafísica. Isaac Baruch. Azac Baruch. Excelente aula, professor. Excelente aula, professor.